Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. É um prazer estar aqui conversando novamente. A gente tem tido uma boa resposta de engajamento de vocês nos vídeos. Então, hoje está bem no começo, né? Estamos gravando esses assuntos sobre saúde mental, neurologia, psiquiatria, farmacologia, enfim. No futuro a gente vai falar sobre outras coisas, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre uma série de outros assuntos que são interessantes e têm a ver com isso, né? Com a nossa mente e as nossas emoções. Então, para que a gente consiga seguir nesse caminho, se sentir à vontade, pode se inscrever no nosso canal. É de muita valia para a gente fazer o nosso trabalho valer a pena. Hoje eu queria falar brevemente sobre um conceito que talvez nem todo mundo tenha muita noção, né? Que é o conceito de depressão resistente. Okay? Esse é um conceito que está relacionado à maneira como as pessoas respondem, ou nesse caso não respondem, a um tratamento ou tratamentos para o seu episódio de depressão. Vamos lembrar, a depressão é uma doença que ela acontece em episódios. Né? Ninguém nasce com depressão, então lá pelas tantas ao longo da vida, por vários motivos, a gente vai conversar sobre isso num outro momento, a pessoa pode desenvolver um episódio de depressão e ter a síndrome depressiva típica, né? Melancolia, irritabilidade, falta de prazer, falta de ânimo, alterações de sono, cognição, eventualmente até pensamentos mais drásticos em relação à própria vida, desesperança, enfim. Então, uma vez que a gente faz um diagnóstico de um episódio depressivo, a gente entende que tratar esse episódio é importante. Primeiro porque se a gente não trata o episódio de depressão, a tendência é que esses sintomas eles permaneçam por meses, até anos, acontecendo. Não é? E mesmo que depois de um tempo eles eventualmente até diminuam de intensidade, eles podem deixar sequelas. Né? Então tem muita gente que teve depressão e não teve um tratamento muito adequado, né? E ficou ali com uma sequela de insônia, ou de dificuldade de atenção e concentração, uma irritabilidade crônica, enfim. Então, por esse motivo, tratar os episódios de depressão é algo bastante importante. Né? E aí entra justamente o motivo da nossa conversa de hoje, não é? Infelizmente, nem todo mundo, quando trata do episódio de depressão, melhora. As taxas, né, de não melhorar, qual que é a definição de você saber que se você teve resposta a um tratamento antidepressivo? É você ter uma resposta de pelo menos 50%, metade dos sintomas que você tinha de começo, eles têm que melhorar, né, depois de 4, 6 semanas utilizando, por exemplo, uma medicação. Então você, né, procura um médico, faz o diagnóstico, começa a usar o remédio e daqui de repente 4, 6 semanas você não sentiu né, uma melhora significativa de pelo menos 50% dos sintomas iniciais, e isso é uma coisa que o médico precisa fazer. Existem instrumentos que a gente utiliza, né, como checklists de sintoma, que a gente consegue quantificar cada um dos sintomas para fazer essa avaliação do quanto o paciente melhorou, se foi uma melhora pequenininha, se foi uma melhora grande, bastante expressiva. Então, quando um paciente usa um antidepressivo por um período adequado, numa dose adequada, e ao final de 4, 6 semanas ele não teve uma melhora de pelo menos 50% dos sintomas iniciais, a gente vai dizer que esse paciente foi resistente a esse remédio. A depressão desse paciente é resistente a essa medicação. O que a gente sempre deve fazer quando isso acontece é trocar o tratamento, né? Trocar o remédio, potencializar, enfim. E se por acaso isso acontecer mais uma vez, então mudou o remédio, está usando uma medicação mais complexa, né? A gente vai falar em breve como a gente escolhe o antidepressivo. Uma vez que isso aconteça de novo, então você está resistente a 2 antidepressivos, aí a gente vai chamar esse episódio depressivo de episódio depressivo resistente ao tratamento. E por que é importante fazer esse diagnóstico, né? Fazer
oficializar o diagnóstico de depressão, de episódio depressivo resistente, é porque os tratamentos para as depressões resistentes eles são diferentes do que os tratamentos para as depressões não resistentes ou de boa resposta. Então não é qualquer tipo de abordagem farmacológica, por exemplo, que vai ter uma boa indicação nas depressões resistentes. Então nós sabemos que existem, por exemplo, certas combinações de antidepressivos que são feitas para tratar depressões resistentes. Como, por exemplo, a gente utilizar uma combinação de venlafaxina em alta dose com mirtazapina. Essa costuma ser uma combinação clássica para as depressões resistentes. Ou, por exemplo, utilizar medicações como os inibidores da monoaminoxidase, os IMAUs. Não é? Infelizmente, aqui no Brasil, os colegas prescrevem muito pouco os IMAUs. Deveriam prescrever mais, porque essas são medicações que costumam dar uma boa resposta nos quadros de depressão resistente. O que tem aparecido mais recentemente como uma excelente opção para depressão resistente é utilizar ketamina ou cetamina, não é? Esse é um tipo de tratamento que eu, pelo menos, tenho uma grande familiaridade. Eu aplico ketamina com os pacientes desde 2016, então já vai aí 8 anos, quase 8 anos de experiência com essa molécula. A ketamina, ela está indicada para as depressões resistentes, ok? E sempre um outro tipo de tratamento indicado em depressões resistentes é a eletroconvulsoterapia, não é? Que é o famoso choque na cabeça. Poxa, Luiz, mas isso se utiliza ainda hoje? Não é? Será que esse não é um tratamento ultrapassado, um tratamento que não se utiliza mais? De fato, a ECT ela é bastante eficiente para tratar a depressão resistente, ok? Ela sofreu muita... Houve algum tipo de campanha negativa em relação a ela ao longo do século XX e ficou como algum tratamento controverso, especialmente na opinião dos pacientes, né? Os pacientes acabaram ficando com medo de fazer a eletroconvulsoterapia, mas ela é de fato um tratamento ético, seguro e eficiente, desde que feito, né, dentro das condições adequadas, né, que é você fazer em ambiente hospitalar, sob sedação, né, com relaxamento muscular e tal. Então, essas vão ser o nosso resumo, né, de tratamentos que seriam mais indicados para as depressões resistentes. Vamos falar um pouquinho, então, fazer um resumo, né? Paciente que não teve boa resposta, com pelo menos 2 antidepressivos em dose adequada por tempo adequado, são pacientes que a gente vai chamar de pacientes portadores de episódio depressivo resistente ao tratamento. E eles precisam de tratamentos específicos para isso, como, por exemplo, o uso de ketamina ou esketamina, a utilização de medicações inibidoras de monoaminoxidase, o uso de eletroconvulsoterapia, okay? E eventualmente algumas combinações de potencializações de antidepressiva de efeito positivo para as depressões resistentes, ok? Então, se você trata a depressão já há algum tempo, já passou por 2, 3, 4 antidepressivos, não sentiu muita melhora, né? Tá naquela de ainda procurar um tratamento que funcione, conversa com o teu médico ou agenda uma consulta para conversar a respeito, porque muitas vezes, e a gente vai falar sobre isso quando for falar sobre o estudo STAR-D, sobre uma grande meta-análise sobre o que acontece sobre tratamento de antidepressivo no longo prazo, as taxas de resistência em depressão elas são altas. No Brasil, em torno de 40% dos pacientes que tratam o episódio depressivo vão ter resistência. Nesses cenários de depressão resistente, troca de remédio, não é incomum que a gente veja o paciente tomando 4, 5, 6 tipos de medicação ao mesmo tempo. E o pior, sem perceber benefício. Então,
Não adianta a gente ficar empilhando um antidepressivo em cima do outro, porque estatisticamente a chance disso gerar uma resposta melhor é baixa. Então lembre-se, se você ou alguém que você conhece está tratando um episódio de depressão, não está percebendo boa resposta, não está melhorando de maneira significativa, é importante conversar com o médico assistente, com o seu psiquiatra, para avaliar se não se trata de um quadro de depressão resistente que necessita de uma abordagem específica. Os tratamentos de depressão resistente são específicos para isso e, eventualmente, se você tiver o desejo de repente, marcar uma consulta online, que seja, a gente pode conversar e dar algum tipo de orientação nesse sentido. Ok? Espero que tenha sido útil. Comentários, dúvidas, fiquem à vontade para escreverem aqui na caixa de comentários. Vai ser um prazer poder responder as perguntas de vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima.